Sábado é um dia especial, que nós vimos a casa de Deus, nós encontramos nossos amigos, nós revemos os nossos amigos, nossos irmãos, e nós louvamos a Deus também em forma de canção. Isso é muito bom. Nós podemos adorar a Deus de várias formas, e uma das únicas formas que nós podemos adorar a Deus todos juntos da mesma forma é cantando. E nós preparamos um medley nessa manhã de sábado, para que você possa adorar a Deus e relembrar algumas canções também, que fazem parte do nosso inário e fazem parte também do inário antigo. E você vai poder adorar a Deus conosco. E nós vamos cantar juntos esse medley. Vamos lá, igreja? É assim, ó. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Vamos ouvir a igreja cantando Cristo vem. Vamos ouvir a igreja. Todos juntos. Sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Olha só. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti luar de amém. E não adianta nada a gente desfrutar desse lar e se a gente não divulgar, dividir isso com os nossos amigos. Vamos cantar essa parte assim, ó. Minhas mãos com as de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração. E agora você vai falar para o seu amigo do lado. Você sabe essa frase, hein? Canta olhando para o amigo do lado. Vai lá. Com Jesus e com você, mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. E nessa manhã de sábado nós estamos felizes. Sabe por quê? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação.
você ficar em pé. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis promessas terei em ti. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
Teu Santo Espírito continue inundando nossa por Cristo. Muito bem, podeis assentar. Bom sábado a todos. Eu estava com bastante saudade de vocês. Estava de férias, consegui viajar um pouquinho. E aí passamos aí por Goiás e Minas Gerais, uma bênção. Achei que ia comer bastante queijo, mas me enganaram. E aqui está mais barato do que lá, por isso eu não trouxe para ninguém. Tive a oportunidade de passar numa grande igreja, de uma grande capital da região sudeste. E eu vou te contar uma coisa, Lucas. Cadê o Luquinhas? Está aqui. Olha, a gente está ganhando bonito, viu? Tá top demais. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Não foi, Flávia? Flávia não concorda muito, mas eu concordo. Não, cada igreja é cada igreja, mas eu sou mais Vista Alegre, né? Não, tava devagar aquele dia lá, aqui está melhor. Aqui sempre está melhor. Mas, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, mas antes nós teremos um momento especial de oração. Talvez você esteja precisando de uma oração especial nesta manhã. Se vai tudo bem contigo, amém, Deus seja louvado por isso, porque nem sempre a gente está mal, né? E nem sempre a gente está precisando. Mas talvez você conheça alguém que esteja precisando de oração. Eu não sei quantos de vocês pararam um tempinho ontem, que eu mandei um vídeo daquele programa da Novo Tempo sobre oração. Se você ainda não assistiu, não conseguiu, tire um tempinho. Sabe, é impressionante, né? Cientificamente, o poder da oração na nossa vida, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e, acima de tudo, claro, espiritual, né? Mas o momento especial de oração agora, e eu quero convidá-los a participar conosco, é pela nossa irmã Margarida. Essa semana eu estive lá junto com a Flávia no hospital, visitando. O caso não é simples, tá, queridos? O caso não é simples, só mesmo uma intervenção assim divina, e se for planos de Deus, né? A gente sempre quer o melhor, a recuperação, a vida, mas não conhecemos os planos de Deus, não sabemos o que Deus tem reservado para cada um de nós, para as nossas famílias. Então, quero que vocês orem por ela de forma bem intensa na casa de vocês. Ore pelo Paulo, irmão Paulo Maciel, as filhas, né, os filhos. A filha veio dos Estados Unidos para acompanhar esse processo agora. Então, o caso é bem sério e bem triste. Então, nós vamos orar por ela neste momento, de forma muito especial. E se você tem algum pedido para você ou para alguém também, que você coloque na presença de Deus neste momento também. Vamos nos ajoelhar? Santo Deus, nos colocamos, Senhor, prostrados na Tua presença, sempre com a certeza de que o Senhor sempre nos ouve, de que o Senhor sempre está atento, ó Pai, às nossas orações. Temos tanto, Senhor, a Te agradecer, tantas são as bênçãos que tem derramado em nossa vida, mas neste momento, Senhor, agora, o que nós queremos é Te clamar, ó Pai, é Te pedir, Senhor, que o Senhor mais uma vez se mostre
como Deus na vida da irmã Margarida, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, pois foi o Senhor quem a formou, foi o Senhor quem formou o seu corpo. E é muito triste, ó Pai, porque ainda estamos aqui neste mundo. Mundo de pecado, mundo de miséria, mundo de tristeza, de doenças. E ela foi acometida, ó Pai, por uma dessas doenças. O porquê da doença, o Senhor sabe. O porquê do sofrimento, o Senhor sabe. O porquê do estado em que ela se encontra, o Senhor é quem sabe. O diagnóstico trazido pelos médicos, o Senhor é quem conhece. E sendo o Senhor Deus, soberano em todas as coisas, só permita, Senhor, na vida dela, os teus planos, ó Pai. Como irmãos, como amigos e como família, temos os nossos desejos, temos as nossas intenções. Mas o Senhor é o Deus soberano. Então entregamos tudo em suas mãos. Entregamos a vida dela em tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, porque ela tem mantido uma fé viva e vibrante em Ti, Senhor. Eu te louvo porque não a encontramos triste, não a encontramos chorosa, mas a encontramos esperançosa em Ti. Por favor, ó Pai. Abraça o companheiro dela, Senhor, o irmão Paulo. Fortalece ele, Senhor. Traz, Senhor, segurança à família. Traz, Senhor, força às filhas, para que possam continuar firmes na Tua presença, nesse momento tão difícil. Que o Senhor continue cuidando de todas as coisas, como sempre cuidou. E por favor, Senhor, mais uma vez, volta logo, Jesus. Porque não é só eles que sofrem. Alguns aqui nesta igreja também, Senhor. Alguns filhos teus aqui, Senhor, também choram. Alguns filhos teus aqui, Senhor, também estão desanimados. Alguns estão a ponto de desistir. Então prova, Senhor, a eles, de alguma forma, o Teu amor, a Tua graça. Alguns colocaram aqui, Senhor, pessoas amadas na Sua presença. Como é o caso também do nosso querido irmão Joel, Senhor. Que luta, Senhor, há quanto tempo. Cuida dele, Senhor. Traz alívio, Senhor. Traz o Teu bálsamo. Te peço, Senhor, não apenas por problemas físicos, mas por aqueles que andam perturbados mentalmente, Senhor. Alguns não conseguem ter paz e andam nesta vida ansiosos.
tristes e com muito medo, ó Pai. Garanta a eles hoje a certeza do teu cuidado, da tua companhia e da tua esperança. Nós vamos abrir agora a tua palavra, Senhor. Fale conosco. Nos ajude, Senhor, a nos desconectar das coisas do mundo. Que as redes sociais não façam parte deste culto agora, Pai. Apenas para aqueles que não estão aqui, que nos acompanham pela internet. Mas os que estão aqui, que possam se conectar contigo, com as coisas do céu, e atentos à tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Maravilha. O Paulo, ou Osni, ou Ailton, ou Ivan, se puder trazer aquele copinho d'água aqui para mim, eu fico grato, tá bom? Muito bem. Queridos, vamos lá então. Quantos de vocês concordam que Deus é bom? Deus é bom? Então diga bem alto, Deus é bom. Deus é perfeito? Então diga, Deus é perfeito. Quantos creem que Deus cuida de você? Crê? Crê mesmo ou não? Então diga bem alto, Deus cuida de mim. Deus cuida da minha família. Deus é perfeito. Amém. Deus é tudo isso. Então por que você reclama tanto? Por que a gente reclama tanto? Por que a gente desconfia tanto? Parou para pensar? Deus é bom, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa família, Deus é o Criador, Deus é tudo isso de bom. E que nós dissemos aqui agora, declaramos aqui agora. Mas apesar de tudo isso, continuamos sempre murmurando, continuamos sempre reclamando de tudo. E interessante que isso já era previsto, né? A palavra de Deus já previa isso. E abre então sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Palavras sábias de Paulo ao seu teologando, aprendiz de pastor da época, Timóteo. Orientado por Deus, ele vem trazendo conselhos sábios a Timóteo, e entre eles eu penso que o conselho mais importante que ele dá a Timóteo é esse daqui, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha só o que nos diz aqui. 2 Timóteo 3. E nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, tá? Então fique aí com a sua mão bem preparada para a gente ir folheando a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus hoje. Paulo diz assim a Timóteo: mas você precisa saber disso, ó Timóteo, porque nos últimos dias, e quando Paulo está dizendo últimos dias, ele está justamente se referindo aos dias de hoje em que vivemos. Aquele tempo já era conturbado, a sociedade já era conturbada, mas Paulo agora faz alusão em que vivemos. O seguinte conselho, Timóteo, ele diz assim, ó: mas você precisa saber que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Tempos difíceis. Queridos, os tempos que temos vivido não são fáceis. O tempo é complicado. A vida que temos enfrentado, fáceis. Mas agora, o recado de Paulo não é com respeito às coisas, não é com respeito ao tema, não é com respeito ao comércio, não é com respeito às questões da natureza. Paulo se dirige
a características do ser humano, da sociedade. E Paulo está dizendo assim, ó, pois os seres humanos serão o quê? Em primeiro lugar, que diz a Bíblia? Egoístas. E aí eu pergunto para vocês, tem gente egoísta hoje ou não? Aqui dentro da igreja tem gente egoísta ou não? Não sei. Você pertence a cada um. Os seres humanos seriam egoístas. Número 2, seriam o que mais? Avarentos. E dá a impressão que avarento é pior do que egoísta, né? O egoísta quer tudo para si. E o avarento? Também, né? Mas o avarento parece que, além de tudo só para si, não quer dividir nada com ninguém. E ainda azara a vida do outro. Porque o avarento acha que só ele pode ter e ninguém mais pode ter. Esse é o avarento. Obrigado, Paulo. Esse é o avarento. Então Paulo diz assim, ó, pois os seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, e o que mais agora? Próxima. Blasfemadores. Quem é o blasfemo? Quem é o blasfemo? O que seria um blasfemador? Quem zomba das obras de Deus. Esse é o blasfemador. Mas não é o antirreligioso. Porque às vezes a gente pensa que o zombador é o inimigo de Deus, o antirreligioso, o anti-coisas do... Ele convive com as coisas de Deus, ele reconhece quem é Deus, recebe as bênçãos de Deus e ainda blasfema. Por quê? Porque reclama das bênçãos de Deus na vida. Esse é o blasfemador. O blasfemador é o que está vendo a bênção acontecer e continua reclamando. Estão entendendo? O blasfemador é aquele filho que ganha um iPhone 14 azul e fala assim, mas eu queria o preto. Desgramado. E joga de lado assim ainda. Estão entendendo? Esse é o blasfemador, ingrato. E ainda fala mal, fala assim, mas meu pai é um tonto mesmo. Blasfemador. Está difícil de encontrar esse tipo de gente hoje ou não? Sim ou não? Não, não está. Blasfemadores. Desobedientes aos pais. E depois vem ingratos e ímpios. Essas são algumas das características da sociedade que vivemos hoje, dentro ou fora da igreja? Ou fora da igreja? Nos dois ambientes, porque ainda somos o quê? Todos seres humanos, crente ou não. Mas o crente deveria ser melhor. Concordo, ser melhor. Deveria ser melhor. Mas Paulo aqui está fazendo referência à sociedade de dentro da igreja. Ele diz assim, olha, igreja, assim, que será assim. E queridos, de todas essas palavras, eu penso que uma que é muito séria, a questão da ingratidão. 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 Ingratidão é coisa terrível. Não ser grato por bênção é coisa terrível. Não ser grato por aquilo que se tem, por aquilo que possui, é coisa complicada demais. Sabe, entre tantas características de pessoas para esse tempo, encontramos ingratos. Sabe, na verdade nós temos vivido uma epidemia de ingratidão. Uma epidemia de ingratidão. Reclamamos de tudo, tudo reclamamos. Reclamamos do emprego. E deixa eu já adiantar algo aqui. Precisamos pensar em crescer sempre, sim ou não? Sim. Crescer na profissão, crescer nos estudos, crescer como família. Podemos pensar em crescer de forma
com respeito às coisas deste mundo? Sim ou não? Coisas. Em ter coisas, podemos ou não? Ter uma casa melhor, um carro melhor, sim ou não? Podemos ter um celular melhor, um tênis, tudo isso podemos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar parado, estagnado. Não, precisamos pensar em crescer. Mas o que não podemos é ser ingratos por aquilo que já temos e reclamar daquilo que já temos, daquilo que Deus já nos deu. Então reclamamos de tudo, do emprego, reclamamos do estudo, reclamamos da família. Reclamamos ou não da família? Um exercício agora para os casais, homens. Se você está com a esposa do lado aí, olha para ela, olho no olho, aí o homem faz uma pergunta para a mulher assim: você está satisfeita comigo? Não olha para mim, Flávia. É só para a igreja. Que pergunta séria, hein? Que pergunta séria. Você está satisfeito com o teu casamento? Você está satisfeito com a esposa que Deus te deu? Está satisfeito? Está satisfeita, né, com o marido que Deus te deu? Está satisfeito com os filhos que Deus te deu? Está satisfeito ou você anda ingrato? Anda reclamando? Quantos por aí são infelizes no casamento? Não porque tem discussões no casamento, não porque tem brigas no casamento, não. Aparentemente está tudo bem no casamento, mas o camarada ou a camarada é infeliz porque anda achando que poderia ter outro, poderia ter outra. É casado há 40, 50 anos e diz assim: ah, se eu tivesse casado com a fulana. Ah, se eu tivesse... E vive uma vida de ingratidão. Não trai, não pisa na... Está tudo certinho, mas vive infeliz, ingrato com aquilo que Deus deu. Ingratidão. Ingrato com a igreja. Ingrato com o seu físico. Ah, porque o meu nariz não sei o quê, porque meu cabelo não sei o quê, porque a minha pança não sei o quê. Essa semana eu entrei na academia. Consegui um dia. Amém? Já é um começo, né? Um dia na academia e 2 no Vita. Mimimi. Ingrato com o físico. E quando eu digo ingrato com o físico, é claro que podemos aprimorar e melhorar algumas coisas, mas alguns não se contentam com a máquina humana que Deus lhe deu e ficam inventando invenções. E aí se desviam para lados que não precisam. A vaidade excessiva e outras coisas mais. Ingratidão com aquilo que Deus deu. Ingratidão com as coisas que tem. Nunca está satisfeito com o que tem. Nunca está satisfeito com o próprio carro. Ah, se eu tivesse tal carro. Ah, se eu... Nunca está satisfeito com a casa. Ah, se eu morasse em tal casa, tal lugar. Ah, se minha casa fosse assim. Ah, se eu pudesse, e vive uma vida infeliz. Não curte o que tem. Sabe curtir? Curtir o que tem. Curtir a família que tem. Ah, mas minha família é isso. Eu sei, de todo mundo é isso, é aquilo e tal. Mas curta a sua família. Viva a sua família, curta a sua casa, curta as coisas que você tem. Afinal de contas, poucas ou muitas, são bênçãos de Deus para a vida. Amém por isso? São bênçãos de Deus.
Muitas pessoas são ingratas pelas pessoas que rodeiam. Sabe, e essa insatisfação que vivemos com tudo, a Bíblia chama de murmuração. Murmuração. Sabe, essa ingratidão, essa insatisfação, esse sempre querer mais e não sossega. O nome disso é murmuração. Se não é declarada de forma oral, ela é no pensamento, e ela incomoda, e ela te trava, e ela te faz patinar na vida. Reclamamos de tudo, reclamamos de tudo. Quando murmuramos, quando reclamamos, nós estamos dizendo que Deus não está cuidando de nós, ou que não sabe administrar a nossa vida. Estamos dizendo que Deus não sabe o que é bom para nós, quando murmuramos, quando reclamamos, quando somos ingratos. Estamos dizendo assim, não, Deus, nada disso que o Senhor me deu é bom para mim. Eu queria mais. Eu queria diferente, eu queria que fosse assim. Como eu já disse, problema nenhum em desenvolver na vida, mas ser feliz com o que temos agora, este é o segredo. Este é o segredo. Chega de murmuração, chega de insatisfação. Aliás, o camarada mais ingrato e mais insatisfeito desse universo, quem era ele? Quem? Satanás, Lúcifer. Ambiente perfeito, sim ou não? Ambiente perfeito. Vizinhos perfeitos? Perfeitos. Profissão perfeita? Perfeita. Regente do grande coro do céu. Ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E depois vinha quem? Lúcifer. Pensa. Lindo, perfeito. A Bíblia diz lá, perfeito em todos os seus caminhos. Mas o que surgiu na mente e no coração dele? Ingratidão, insatisfação. Porque não bastava ser o que era, não bastava viver onde vivia, ele queria o quê? Ser mais e maior do que Deus. E quando murmuramos, quando somos ingratos por aquilo que Deus nos dá, porque, queridos, Deus nos dá exatamente a medida que podemos ter. Tem um texto da irmã White que ela diz, a respeito de rendimentos, de salário, ela diz que nós não poderíamos ter como rendimento nem um centavo de dólar a mais. Ela usa o termo dólar pela região que vivia, né? Nem um centavo de dólar a mais, porque senão nós nos perderíamos. Então fica a dica aí para quem reclama do salário. Eu tenho que me contentar com o que ganho? Não, mas seja grato a Deus por aquilo que você tem. Seja grato a Deus pela posição que você ocupa, independente dela. Lúcifer era murmurador, ingrato, insatisfeito, e deu no que deu. Quando falamos em contentamento, que é o contrário de ingratidão, que é o contrário, sabe, de murmuração, que é o contrário de insatisfação, Filipenses 4, capítulo 10, abre aí a sua Bíblia. Filipenses 4, a partir do verso 10. Filipenses 4, 10. Acharam aí? Diz assim, ó. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim.
Paulo estava preso em Roma, escrevendo uma carta aos Filipenses, e agora ele diz assim: olha, estou muito feliz pelo que vocês fizeram comigo. Ok? Qual era o motivo de felicidade de Paulo? Paulo acabara de receber uma oferta, ok? Trazida pelos irmãos. Apesar da oferta que recebera, que era para os seus cuidados básicos, ele ainda continuava preso numa cadeia, numa fila para morrer. E apesar dessas circunstâncias, ele diz assim, ele continua dizendo: na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. E ele complementa: eu digo isso não porque esteja necessitado. Espera aí, Paulo não estava necessitado? Estava ou não estava? Na cadeia, preso há muito tempo, esperando a morte chegar. Mas apesar da situação, ele diz assim: olha, agradeço muito a oferta que me mandaram, agradeço muito o que vocês têm feito por mim, não porque eu estava necessitado. Paulo aqui não está fazendo charminho, dizendo assim: não, estou bem aqui na cadeia, está tudo tranquilo, vocês não precisavam nem ter trazido essa oferta aí, que aqui está light. Nossa, é gostoso aqui na cadeia. Não. Paulo estava sofrendo, era ser humano. Estava sofrendo, as condições eram precárias, o negócio era sério. Mas ele diz assim, ó: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi. Olha o que Paulo diz agora: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pensa. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, sendo no emprego que eu queria ou não, tendo a família que eu queria ou não, frequentando a igreja que eu queria ou não, tendo o pastor que eu queria ou não, tendo a conta corrente que eu queria ou não, o carro que eu queria ou não, fazendo a viagem que eu queria ou não. Paulo ele diz assim, ó: não me importa nada disso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. E o verso 12 ele diz assim, ó: sei estar abatido, também sei o que é ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto na abundância quanto a padecer necessidade. Ele diz assim, ó: eu já passei por tudo nessa vida. Eu já vivi de tudo nessa vida. E viver assim ou não? Vivera. Passara por tudo? Passara. Tribulação, naufrágio, surra, enfermidade, fome, sede, tudo, humilhação, tudo. Aí Paulo diz assim: apesar de tudo isso, eu aprendi a viver satisfeito e contente. Eu vivo contente. Eu vivo contente. E por fim ele diz, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem era que o fortalecia? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Queridos, Paulo faz uma declaração emblemática e sincera a respeito do que é contentamento. Se a gente não sabe, se a gente não conhece, se a gente não entende o que é contentamento, Paulo está aqui dizendo: eu vivo contente apesar de tudo. Paulo estava preso em Roma, na fila da morte, e ainda assim vivia em contentamento. Mas talvez você me diga assim: ah, pastor, mas Paulo era Paulo, eu sou eu. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Melhor do que eu e você? Sim ou não?
Às vezes imaginamos. Às vezes olhamos os personagens bíblicos e dizemos assim, mas ele conseguiu, eu não ia conseguir. Ei, Paulo era ser humano igualzinho eu e você. Não se esqueça nunca disso. Com a mesma vontade de reclamar, com a mesma vontade de murmurar, com o mesmo ímpeto de ingratidão, Paulo era assim, ser humano, normal. Mas por que Paulo agora vivia em contentamento, apesar de tudo isso? Será que Paulo, ele já nasceu com o gene do contentamento ou não? Será que ele já nasceu assim ou não? Olha, Paulo, Deus escolhe e fala assim, olha, de todos os seres humanos, um que já vai nascer com contentamento é esse aqui. Paulo, deixa eu pegar ele, pá. Assim ou não? Por isso que Deus escolheu Paulo? Não, Paulo ele repete, né? A Bíblia repete aqui para a gente, verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque eu o quê? Aprendi. Queridos, contentamento é algo que se aprende, não se nasce contente nessa vida. Pelo contrário, a gente não nasce contente. A gente já nasce que jeito? Reclamando. A hora que tira da barriga, um tapa na bunda. Como que é o nome disso? Gratidão ao médico? Obrigado, doutor, me fez respirar. Não, é reclamação. O choro é reclamação. A gente já nasce reclamando. Por quê? Porque nascemos neste mundo contaminado pelo pecado. Para ser pecador, basta o quê? Basta nascer, ninguém se torna pecador. A gente já é pecador, já nasce reclamão, já nasce descontente, já nasce ingrato. Ser contente e se contentar é algo que se aprende. É algo que se aprende. Paulo diz, eu aprendi a ser contente. Sabe qual é o significado da palavra contentamento? Quando a gente vai no original, a palavra contentamento significa autarquês, que vem de autarquia, que significa assim, suficiente para com si mesmo, independente das circunstâncias externas. Olha que interessante. Ou seja, independente do que está acontecendo ao meu redor, independente das coisas que tenho ou não tenho, eu sou o quê? Suficiente e contente. Isso é contentamento. Você é contente, apesar das coisas que te cercam? Você é contente, apesar das coisas que tem ou não tem? Você é contente, apesar daquilo que lhe acontece ou não acontece? Você é contente, apesar das coisas que possui ou não possui? Você é contente com a vida que tem? É grato? Você se contenta no sentido de saber que é suficiente? Queridos, não importa o que está acontecendo ao meu redor. O que tenho ou não tenho, o lugar onde moro, as circunstâncias em que me rodeiam, os recursos disponíveis, se pouco ou se muito, nós precisamos aprender a nos contentar, nós precisamos aprender a sossegar. E minha avó tinha um termo que ela dizia, sossega o talo, moleque. O que é sossega o talo? Te aquieta. Para, é claro que ela dizia no sentido de fica quieto. Mas às vezes a gente precisa sossegar o talo na vida. Sossega. Tem gente que não sossega. E alguns, ficam patinando na vida porque não sossega. Nos relacionamentos nada dá certo. Por quê? Porque não sossega. Nos negócios nada dá certo. Por quê? Porque não sossega. Troca aqui, faz negócio ali, e gambiarra aqui,
e não sossega o talo e vive infeliz. E vive infeliz. Queridos, não dá para viver uma vida de 60 anos, 70, 80, até 100, sabe? Não dá para viver todo esse tempo em murmuração e descontentamento. Que vida miserável, que vida vazia, que vida amarga viver uma vida de descontentamento. Que vida triste viver reclamando. Que vida difícil, sabe? Não sossegar, sabe? Ficar... Que vida triste. Muitos vivem assim, uma tristeza sem fim. Vamos para a Bíblia, Salmo 73, 25. Vamos aprender a ser contentes no Senhor. Se contentamento não é algo natural, se contentamento não é algo que nasce com a gente, se contentamento é algo que temos que aprender, vamos deixar a palavra de Deus nos ensinar. Salmo 73. Esse salmo foi escrito por Asaf. Quem era Asaf, Lucas? Se você não souber, eu já falo com a Francine, a gente já assina sua rescisão. Quem era Asaf? Fala músico. Músico. Asaf era músico no templo, professor de música. Era quem escrevia a música cantada no templo. Não sei o que ele tocava, mas ele era músico. Você vai fazer uma pesquisa para mim sobre a vida de Asaf, tá bom? Disso vai depender o seu próximo salário. Concorda, Francine? Asaf, músico. Agora, olha o que ele diz, Salmo 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Olha só, ele olha para o céu e diz assim, em quem mais eu posso confiar? Ou quem mais eu tenho no céu? Ninguém, só Deus. E aí ele diz assim, não há outro em que eu me compraza, uma tradução um pouquinho mais antiga. Não há outro em que eu me compraza na terra, ou seja, eu não tenho prazer em outra coisa a não ser o quê? Deus. Asaf, ele declara, só tenho uma coisa, e se tenho essa, é o suficiente para ser feliz. Deus. Quem tem Deus é o quê? Quem tem Deus é o quê? É feliz. Ah, mas eu creio em Deus, não basta crer. Tem que ter Deus consigo. Asaf, ele dizia assim, ó, no céu não há outro, e na terra, se tem uma coisa que me dá prazer, é Deus comigo. Aqueles que têm Deus consigo, não são ingratos, não são infelizes, não são desassossegados. Não são desassossegados, porque acima de tudo tem o que com ele? Deus. Ele tinha prazer na vida, simplesmente pelo fato de ter Deus com ele. Queridos, não podemos dizer que Deus é bom, que andamos com Deus, que temos comunhão com Deus e viver reclamando, murmurando e descontente. Não combina. Eu amo a Deus, Deus é bom, eu tenho comunhão com Deus, sabe, eu vou na igreja e eu procuro andar na presença de Deus, mas é infeliz? Está errado. Porque quem tem Deus é o quê? É feliz, é contente, se sente satisfeito com aquilo que tem. Ok? Para aprender a ter contentamento, precisamos andar em comunhão com Deus. Andar na presença de Deus. Seguir as orientações de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 2.
2 Coríntios 2, verso 3. Paulo diz assim, ó: não que por nós mesmos nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus quem traz suficiência à nossa vida. É Deus quem traz contentamento à nossa vida. O contentamento só pode vir de Deus. E se vem de Deus, o que precisamos fazer? Se contentamento eu não tenho, não consigo ter, não acho sossego, não fico tranquilo, sabe? Se nada me traz paz, se eu não estou contente com nada, se eu não tenho contentamento, o que eu preciso fazer? Pedir a Deus. Senta sozinho num canto e conversa com Deus. Tem um hino que diz assim: conta as bênçãos. Você já contou as bênçãos? Pega uma listinha, assim, um papel em branco, faz uma lista assim, ó. Senhor, bênçãos que o Senhor me dá. E vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. E depois que anotar tudo, sabe, leia novamente, leia novamente. E se ainda não está feliz, diz assim: Senhor, me ajuda a me contentar com tudo isso que o Senhor me dá. Me ajuda, Senhor, a sossegar com tudo isso que o Senhor me dá. Me ajuda, Senhor, a viver feliz com essas coisas que o Senhor me dá, com essas coisas que o Senhor já me deu. 2 Coríntios capítulo 12, um pouquinho mais adiante, a partir do verso 9. 2 Coríntios 12, 9. Queridos, esse texto é impressionante. É impressionante. 2 Coríntios 12, verso 9. Nós vamos ler o 9 e o 10. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta para você. Você não tem tudo o que queria? Você não recebeu tudo o que acha que deveria ter recebido? Você não tem tudo o que gostaria de ter? Você acha que o que tem é pouco? Que o que recebeu não é o suficiente? Então Deus diz assim, ó: a minha graça é o que te basta para você. Talvez para o outro seja mais, talvez para um outro seja menos, mas especificamente para cada um de nós, Deus diz assim: a minha graça, o meu plano de salvação, a eternidade que eu tenho separado para você, já é o que te basta. A minha graça é o que te basta. Porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. É quando nos sentimos fracos. É quando nos sentimos pequenos. É quando nos encontramos com poucos recursos em todas as áreas. É quando as coisas são escassas. É quando as coisas estão frágeis. É nessa hora que Deus diz assim, ó: o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Porque se você já tivesse tudo o que queria, você continuaria fraco.
Porque se você já possuísse tudo o que quisesse, você seria uma pessoa fraca. Mas Deus diz assim: é na fraqueza, é na escassez. É nisso que eu te torno forte. É nisso que eu te fortaleço. É nisso que eu desenvolvo o teu caráter. É através disso que eu desenvolvo a tua fé. É na fraqueza. De bondade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo diz assim: eu vou me gloriar. É justamente na fraqueza. Ou seja, gratidão pela situação que vivo, porque eu sei que assim repousa sobre mim o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Verso 10. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está se sentindo fraco? Está se sentindo raquítico? É nessa hora que Deus então te faz forte. Porque a graça do Senhor te basta. Salmo 37. Salmo 37, e depois desse verso, Lucas, já é você, tá? No piano. Salmo 37, verso 3 e 4. Salmo 37 diz assim, ó: confie no Senhor. Não confie nas coisas deste mundo, queridos. Não confie no seu emprego. Não confie no seu título. Não confie na sua posição. Não confie na sua conta corrente. Não confie nas coisas que você tem. Confie em quem? Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se do quê? O que é a verdade? O que Jesus diz que é a verdade? Palavra, alimente-se da Bíblia, alimente-se da verdade de Deus, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se de quem? Do Senhor e não de coisas. Tem gente que só vive feliz com coisas, só se agrada de coisas, e Deus está dizendo: meu filho, te agrada de mim. E outros textos bíblicos que dizem, agrada-te do Senhor. Sabe o que significa agradar-se do Senhor? Sabe o que é alguém que se agrada no Senhor? É aquele que guarda os mandamentos de Deus. Agradar-se de Deus é ser fiel a Deus nos seus mandamentos. Agrade-se no Senhor, então Ele fará o quê? Ele satisfará os desejos do seu coração. O que significa satisfazer os desejos do coração? Alguns confundem. O desejo do meu coração é ter um carro tal. Aí Deus vai agradar de você e vai te dar aquele carro, é isso? Sim ou não? Como é que Deus satisfaz os desejos do coração? Deus tira a angústia. Deus tira o descontentamento. Deus tira a ingratidão. Deus tira a aflição. Deus tira a ansiedade. E Deus agora te acalma. Deus te acalma. Agrade-se do Senhor. Ser fiel a Deus. E Ele vai te acalmar.
Ele vai te dar sossego. Ele vai te dar sossego. Ao murmurador, Deus diz: confia em mim, meu filho. Eu sei o que é melhor para você nesta terra. Se alimente da minha palavra, se alimente da verdade. Agrade-se do Senhor, tenha prazer em ter Deus em sua vida, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ele vai tirar aquela agonia de descontentamento da vida. Agrade-se do Senhor. E por último, Abacuque capítulo 3. Irmãos, a vida não é fácil nessa terra. E a vida é sim cheia de injustiça. Muitos bons sofrem. Muitos, aos olhos humanos, deveriam ter mais, sim ou não? O trabalhador honesto, que luta, que se esforça, deveria ter o mínimo de conforto para a sua família. E tantas outras coisas que a gente não vê acontecendo neste mundo. Quantos crentes que sofrem, quantos filhos fiéis de Deus que passam por provações e por necessidades. Talvez eu fale para alguém aqui nesta manhã que esteja passando por alguma necessidade. Eu não estou dizendo necessidade de alimento. Talvez um vazio no coração. Talvez uma saudade angustiante. Talvez uma pressão exterior. Ou talvez mesmo a saúde que está ruim. Quem sabe as finanças não estão sendo suficientes. Talvez você esteja passando por períodos de vacas magras. Talvez vacas raquíticas. Não sei qual a tua situação. E talvez não seja só financeiro, pode ser outra área. Quem sabe teu casamento está passando, sabe, por um vale difícil, terrível. Momentos na vida que são complicados. Talvez a tua vida profissional, sabe, esteja muito aquém daquilo que você imaginou. E você se esforçou para que desse certo. Você lutou, você batalhou. Você seguiu o protocolo, mas, sabe, nada do que você fez deu certo. E sabe, pastor, é por isso que eu me sinto insatisfeito e não contente, porque eu merecia mais. Eu concordo contigo também. Mas Deus agora vem dizendo assim, ó, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, o profeta diz, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Vivemos tempos difíceis e as coisas ainda ficarão piores. Mas uma coisa que precisamos aprender hoje é nos alegrar no Senhor.
mesmo que falte as coisas, mesmo que os nossos planos não deem certo, mesmo que as coisas não aconteçam como queremos, mesmo que sejamos fiéis, e mesmo sendo fiéis, as coisas ainda não aconteçam, porque isso pode acontecer. Você fez de tudo, você foi fiel em tudo, e nada adiantou, nada deu certo. Deus diz assim: se alegre na minha presença, confia em mim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A nossa força está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, o nosso contentamento precisa estar no Senhor. Que você vá embora hoje em paz, contente por aquilo que tem, contente por aquilo que é, mas principalmente contente porque tem o Senhor na sua vida. Fonte de alegria, fonte de contentamento, fonte de paz. As coisas desta vida passam, os bens deste mundo passam, as riquezas deste mundo passam, tudo neste mundo passa, é tudo vaidade, tudo passa. Uma coisa não passa: a verdade do céu para cada um de nós. A verdade do céu para mim e para você. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, tira de nós, Senhor, o desassossego. Tira de nós, Senhor, a inquietude. Tira de nós, Senhor, a falta de paz. Arranca de nós, Senhor, a ingratidão. Não nos permita, Senhor, a mesquinhez. Livra-nos, Senhor, da avareza. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos em Ti, na pessoa de Jesus e na companhia do Espírito Santo, alegria para as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, perder uma noite só de sono por causa das coisas deste mundo. Não permita, Senhor, magoar a nossa família por coisas deste mundo. Não permita, Senhor, perdemos a comunhão contigo pelas migalhas desta terra. Nos fortalece em Ti, Senhor. Fortalece a nossa confiança em Ti. Nos ajuda a compreender de uma vez por todas que se temos o Senhor, temos tudo o que precisamos. Se colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, o Senhor cuidará das coisas que necessitamos. Poucas ou muitas, o Senhor nos dará. Abençoa o Teu povo. Me abençoa. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom sábado para você. Deus te abençoe e te dê contentamento.